Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 23. O livro de Provérbios, capítulo 23. Começando com o versículo 29, o grande rei Salomão escreveu e disse: para quem são os ais? Provérbios 23, 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos? E ele responde e diz: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. E ele continuou e disse: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando não resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como o basilisco morderá. Naqueles dias não existia licor, uma vodka ou whisky, isso não existia. O vinho era o único tipo de bebida alcoólica, existia algum tipo de cerveja, e ainda assim já era um problema, e hoje em dia é um problema muito pior quando se tem whisky, vodka, além de cerveja e vinho. E como assunto nessa noite, eu quero usar pregando sobre o álcool, o maior problema da América. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto ministramos para essa congregação, não somente aqui nessa grande cidade de Indianápolis, mas também para os milhões que vão assistir e estão assistindo pela televisão nos demais países do mundo. Eu não peço hoje por aplausos, por elogios, mas que eu possa ser um canal pelo qual o seu Espírito flui. Nada mais importa. Ajuda-me, por favor, Senhor, a não violentar Tua palavra, mas pregar Tua palavra sem comprometê-la, sem medo e sem favor. Peço a Tua unção não somente sobre a minha pessoa e o meu coração e toda a palavra que eu falo. Me ajuda a falar como profeta, ó Deus. Venha ungir esse povo também para ouvir, receber, para ter um entendimento da Tua palavra. Eu peço tudo em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Hoje em dia parece que a mídia de noticiário, na grande maioria, lançou uma campanha contra plantas nucleares que estão sendo construídas nos Estados Unidos para providenciar eletricidade e poder para nossas cidades que crescem. E parece que eles pensam que é o trabalho deles convencer o público americano que força nuclear é extremamente perigoso, independente que ninguém nunca foi machucado, como resultado de poder nuclear por propósitos pacíficos. Eu quero te mostrar algo nessa noite por um instante, e escute com atenção. E se 40 ou 50 pessoas morressem todos os dias através de plantas nucleares defeituosas? E se esses defeitos realmente viessem a matar 1.500 pessoas todos os dias? E se a presença e influência de plantas nucleares causassem 8 a 20 pessoas por dia a se suicidarem? E se os efeitos secundários do poder nuclear causassem com que 200 lares se partissem todos os dias? E se a energia nuclear pacífica causasse com que 250 pessoas sofressem dano cerebral permanente diariamente, além das doenças que eu já descrevi?
E se causasse 1.000 a 3.000 pais abusarem dos seus filhos ou bater nas suas esposas todos os dias? E se a energia nuclear custasse 27 milhões de dólares por ano em danos diretos e uma quantia incalculável em danos indiretos todos os anos? Se você dobrar todos os números que eu te dei, você então tem uma figura fragmentada dos efeitos do álcool na sociedade americana. Eu quero que você pense nisso. O álcool é responsável por 50% de todos os acidentes fatais com carros, 80% da violência doméstica, 30% dos suicídios, 60% de todo abuso infantil. Ele é, sem dúvida alguma, o pior problema dos Estados Unidos da América nos dias de hoje. É o pior problema, trazendo mais dificuldades do que heroína, maconha, cocaína, juntos. E ainda assim, muito pouco é dito a respeito disso, porque é socialmente aceitável. O mais debilitante, o mais denigridor, o mais vil, o mais obscuro, mais demoníaco, mais diabólico, cheio do capeta que já perpetrou sobre a sociedade o álcool. Alguém pode dizer, evidentemente você é contra isso, né? Muito pouco é dito sobre o álcool hoje. Eu li um artigo de hoje que afirma que os cristãos que se dizem ser cristãos são tão suscetíveis hoje ao álcool e usam o termo abuso de álcool. Eu não gosto desse termo, mas vou usá-lo no momento, como algo que não se faz. E ainda assim muito pouco é dito sobre isso. Poucos sermões são pregados sobre isso. Muito pouco é dito sobre isso na mídia, se é que mencionam. Pouco é mencionado no círculo educacional. Muito pouco é dito sobre isso na área política, mesmo que seja um problema de proporções gigantescas, quase intransponíveis. Eles nos dizem que existem 11 milhões de alcoólatras nos Estados Unidos hoje. 1 de cada 5 que bebem muito, e eu ainda não cheguei à conclusão como você pode separar alguém que bebe muito de um alcoólatra. E se você olhar para tudo isso no contexto do qual tem que ser visto, isso quer dizer que, infelizmente, existem mais de 50 milhões, se você for de acordo com o que mencionei, 50 milhões de alcoólatras nos Estados Unidos da América. Hoje a América está bêbada. Qual é a causa do alcoolismo? Recebi muita oposição, já me ridicularizaram porque eu afirmei repetidamente na televisão, mensagem após mensagem, que o álcool é um pecado. A consumação dele é um pecado, traz uma prisão para a vida da pessoa. Mas isso não soa bem. Não ouvimos mais isso hoje em dia, e o Alcoólatras Anônimos veio contra mim por causa dessa declaração. A sociedade psiquiátrica diz que o alcoolismo não é um pecado, simplesmente porque não acreditam que o pecado existe. Chamam de doença. Tudo hoje em dia é chamado de doença. Todo problema é chamado de doença.
Fiquei chocado outro dia quando me falaram disso a respeito da psiquiatria. Não sou muito fã da psicologia, ou da psiquiatria ou da sociologia. Eu acho que eles totalmente excluíram Deus da sua maneira de pensar. Estavam falando de 40, 50 prédios, isso é uma hipótese, não existe, não tem como existir, mas é apenas uma ilustração da psicologia ou psiquiatria tentando resolver os problemas humanos, chamando o alcoolismo de doença e os crimes da sociedade de doenças, as aberrações do homem de doença, quando não é doença, está tentando absolver o homem da culpa, entendeu? Tem sido o esforço milenar de Satanás para fazer com que você diga: a culpa não é minha, a culpa é de outra pessoa, a culpa é da sociedade, quando Deus diz que é pecado e a culpa é sua e você vai ter que pagar por isso. Na hipótese desse edifício, cerca de 50, 60, 70 andares, os elevadores tinham sido removidos e ficou aquele grande buraco que é até a parte do fundo. Os psiquiatras foram chamados para analisar a dificuldade. E assim, vários meses depois, publicaram o seu relatório. Afirmaram, nesse período de 6 meses de tempo, que 86.452 seres humanos tinham caído pelo buraco. Alguns afirmaram que uns caíram de cabeça, alguns com os pés e outros caíram de lado. E detalharam como caíam enquanto desciam. Alguns inverteram, alguns deram uma pirueta. Aproximadamente metade deles ralou o lado caindo até lá, balançando os braços, enquanto os psiquiatras os viam a caminho do fundo. Outros estavam tentando se segurar na parede e gritando, outros não falavam nada. E disseram que a conclusão daquilo é que todos morreram quando chegaram ao fundo do poço. Mas eles tinham determinado que não era a queda que os matou, porque eles observaram o povo descer e parecia haver muita atividade de vida. Estavam gritando, agitando os braços, de modo que a queda não matou, mas foi a parada súbita que os matou. Eu peguei um artigo outro dia e foi escrito por um ministro do Evangelho, e ele falou que viu uma convenção anunciada em um jornal da Califórnia, e era uma convenção de psiquiatras que estavam estudando problemas, especialmente do alcoolismo. E ele estava muito interessado, respeitando o que seriam os seus resultados. E eles disseram o seguinte: eles disseram que o alcoólatra não era um degenerado moral, mas um homem doente. Eles disseram que assim como alguém que tem asma, alguém que tem artrite, ele não quer mais ficar doente. Você nota nisso a falta de responsabilidade pessoal. Ele não deve ser colocado em um carro de polícia e jogado na cadeia, mas deve ser colocado em uma ambulância e colocado no hospital. Foi o que eles disseram. E disseram que o alcoólatra não deve ser tratado como um degenerado moral, mas como um membro respeitado da sociedade que estava doente. E essa foi a tendência do pensamento durante toda a deliberação, e não uma vez eles mencionaram uísque em meio àquela convenção. A palavra mais próxima daquilo foi alcoolismo. Eles nunca disseram que se um homem simplesmente não beber, ele não vai ter problemas, que não vai ter uma insinuação tão feia, e a sessão final chegou. Saiu a notícia no Jornal de São Francisco dizendo: os psiquiatras decidiram
E com letras menores disseram assim: o alcoolismo é causado por uma quantidade desconhecida que vamos chamar de X. E até que essa quantidade desconhecida possa ser isolada e definida, não temos sugestão de cura. Eu ia odiar ser um alcoólatra e depender da comunidade psiquiátrica para me ajudar. Porque não é como o alcoólatra diz que ele amaldiçoou a Deus, e amaldiçoou os seus genes, e amaldiçoou os seus pais, e amaldiçoou sua hereditariedade. Ele sentiu que tinha sido programado desde nascimento para ser um bêbado. Não, o problema não é doença, e não são os genes, e não são dos pais, e não é da hereditariedade, e certamente não é Deus. O problema é o pecado. Pecado, o que resulta em um problema ainda maior, mais assustador, chamado escravidão. Estou aqui para te dizer que a resposta não é o Alcoólatras Anônimos, a resposta não são clínicas hospitalares, a resposta não é psiquiatria, a resposta é uma dose de religião, a moda antiga que chega no coração da pessoa, que ainda liberta o cativo e que quebra as correntes dos grilhões que prendem a humanidade. O problema do homem não é um problema de doença, o problema do homem é o pecado, e a única cura para o homem é Jesus Cristo. Veja bem, este evangelho das antigas diz que os homens são mentirosos, os homens são ladrões, os homens são obscenos, os homens são maus, mas o homem não quer admitir que ele é isso. O homem não quer admitir que ele é um pecador, que ele está morrendo e indo para o inferno, que ele não pode salvar a si mesmo, que ele precisa desesperadamente de um Redentor. E alguns de vocês inteligentes me assistindo aí pela televisão, assentado aí na sua cadeira ou na sua poltrona confortável, dizendo: o que será que esse religioso vai me dizer agora? Olha o que eu tenho para te dizer, meu amigo. Eu estou te falando que não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantos títulos vêm depois do seu nome, não importa qual o tamanho da casa que você mora ou do carro que você dirige, não importa se você tem muito dinheiro ou quantas ações na bolsa de valores você tem, não importa quão educado você é, se você nunca aceitou a Jesus Cristo, você é um pecador perdido, que precisa de Deus. E se você não for salvo, você vai para o inferno, e você vai queimar lá para todo sempre. Mas eu estou aqui também para te dizer que se você aceitar Jesus, não como um rico, não como um pobre, não como alguém solitário ou alguém educado, mas como pecador, necessitado de Deus, Jesus Cristo vai e pode salvar a sua alma se você entregar sua vida e seu coração a Ele. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o homem não quer admitir isso, entendeu? Agora, o homem ainda diz que o álcool é uma doença. Se for, e não é. Mas se for, é a única doença nesse planeta que a pessoa escolhe contrair. Essa teoria é mais furada que tudo. Se é uma doença, é a única doença que requer uma licença para distribuição. Vem até aqui em Indiana, na Casa do Estado, entre ali e diga que você quer comprar uma licença para vender doença. Se é uma doença, é a única doença que é engarrafada e vendida. Aqui nesse corredor você pode comprar a que a Brahma faz. Naquela ali você pode comprar a maior das doenças, a doença que fez o cavalo branco ficar famoso. Se é uma doença, é a única doença que requer que você precise de um lugar para vender, que produz receita para o governo. É a única doença que promove o crime, é a única doença que é viciante.
é a única doença que se espalha pela publicidade. Voltamos já com o próximo bloco da novela, mas primeiro essa doença aqui. Talvez a doença na hora do jogo era melhor. Se é uma doença, é a única doença pela qual estamos multando e sendo presos quando exibimos os sintomas. Se é uma doença, é a única doença que traz morte na estrada. Se é uma doença, e me escute aqui, doutor, é a única doença sem uma causa viral ou bacterial, e para a qual não há remédio corretivo. Por último, se é uma doença, ela é a única doença que impede o paciente do céu, pois a Bíblia diz claramente em 1 Coríntios 6:10 que nenhum bêbado herdará o reino de Deus. Não é uma doença, é o pecado. E até tratarmos como pecado, nunca vamos encontrar a cura do problema. Muito bem. Quem promove o álcool nesse país? Eu quero chegar ao alicerce quanto aos maiores promotores do país de bebida alcoólica. Primeiramente, a televisão e os filmes são alguns dos maiores promotores de álcool no país hoje. A imagem do álcool na televisão vem de valores e imagens. É tremendamente manipulada pela televisão. O doutor Tomás Hedekin, da Coalizão Nacional de Violência na Televisão, disse: com a nova pesquisa nos últimos 2 anos, é cada vez mais claro que a publicidade televisiva e o uso do programa do álcool está a desempenhar um papel importante no aumento do abuso do álcool. Mais uma vez, vou dizer algo a respeito desse abuso daqui a pouco. O Dr. Hedekin observou que, em média, a criança, olha o que eu estou dizendo, em média, uma criança vê o álcool sendo consumido 75 mil vezes na televisão antes de chegar a idade legal quando pode beber. O que essas influências subliminares dizem a ele? Nossos filhos estão tão acostumados com o aparelho de televisão e não com o cara de terno preto, com uma cerveja na mão, mas a estrela, papel principal, com bebidas. A influência subliminar diz que um menino de 2, 3, 4, 5, 8, 10 anos diz que isso é inteligente, é bacana, é bom beber isso. Ele também observou que na programação da rede, o espectador típico vê 5 mil incidentes de ingestão de álcool por ano. 99% desses casos de bebida vão ser notados. 99% dos casos com bebida vão ser retratados como favoráveis ou pelo menos neutros. Eles nunca mostram os pobres caindo, os corações partidos, os sonhos distorcidos, o abuso de crianças e maridos que batem nas esposas, e lares despedaçados, e os casos hospitalares, e os corações partidos e corações quebrados e vidas distorcidas. Se tem algum grupo de pessoas que vai ter que responder ao Todo-Poderoso Deus pela dissipação de uma nação, são os produtores e diretores de Hollywood, e os diretores de filmes, e os produtores de televisão, que estão passando como se fosse aceitável uma das piores coisas que já vieram do inferno para as crianças dessa nação. Deus vai cobrar você por isso.
E ele continuou dizendo: outra pergunta tem que ser feita. A vida é assim mesmo no mundo real, e é fato que 50% da violência na vida real está associada à consumação de álcool. 50% de uma violência real na nossa vida está relacionada com pessoas que bebem. E na televisão, apenas 1% da violência que é mostrada na tela está associada com bebidas. Isso faz de você um mentiroso. O Dr. Redek acredita que a aparência favorável que a TV traz do álcool é uma das razões principais pela qual o abuso do álcool e a violência são as duas causas que crescem mais rápidos, envolvendo mortes nos Estados Unidos. E ele diz que um total de 76% daqueles mostrados bebendo qualquer tipo de bebida na televisão estão bebendo álcool. Personagens de TV gastam o dobro do tempo bebendo álcool do que chá ou café. Consomem 14 vezes mais licor e cerveja do que refrigerantes e bebem 15 vezes mais álcool do que água. Os telespectadores veem uma média de 3 casos de consumo pesado de álcool para cada hora que assistem durante o horário nobre. E o mais pesado, como já disse, os bebedores na televisão são estrelas conhecidas que aparecem em séries regulares, onde servem de modelos para nossas crianças e jovens. É compreensível agora, porque 3/4 de todos os formandos do ensino médio bebem regularmente. Imagina só, você me ouviu? 75% de todos os formandos no ensino médio dessa nação bebem regularmente, e 50% deles fica bêbado uma vez por mês. É fácil de entender também porque o escritório de abuso de drogas da Casa Branca diz que a pressão para beber começa cedo, com meninos de 4ª série. O povo da televisão e do cinema promove isso. E os segundos maiores promotores são as empresas de cerveja, vinho e destilarias. Na Austrália, eles vão colocar vitamina B1 na cerveja, porque eles dizem que o bêbado não tem vitaminas suficientes. A adega da Califórnia introduziu um vinho chamado Vida Vermelha. É um vinho leve destinado a esses bebedores de refrigerantes que querem algo com um pouco mais forte do que Coca-Cola. Refrigerante Coca-Cola. E a ideia principal disso é viciar as crianças. Eu não sei se eu devo dizer isso, mas eu acho que vou falar. Senhor William Coors, que dirige a empresa Adolph Coors, fabricante da cerveja Coors. Os gerentes da televisão, fiquem calmos, porque eu vou falar numa boa agora. O senhor Coors afirmou que a empresa dele paga 250 estudantes universitários em todos os Estados Unidos para promover a cerveja dele através de concursos molhados nos campos e concursos para quem fica mais bêbado em festas. Isso na faculdade. Ele disse que outros fabricantes estão fazendo isso e temos que fazer também, ele disse. Nossos esforços são defensivos. Isso é uma boa justificativa, não é? O senhor Coors então disse: não achamos que está certo, mas outros fabricantes fazem isso. Se não fizermos isso, vão roubar nosso almoço. Ele disse que pessoalmente acha que isso é ultrajante, mas diz: de uma forma ou de outra o país vai parar isso, porque nossa indústria não tem a ética para se parar. Eu quero dizer outra coisa, senhor Coors: sua indústria não tem ética nenhuma, não importa. Essa ética que vocês têm é a ética de um porco.
Ele esqueceu de dizer, atacando e afirmando que apenas uma pequena porcentagem se tornam alcoólatras. Mas o que o eloquente empresário esqueceu de dizer foi que os outros 95% estão a caminho de se tornarem bêbados caídos. Quero dizer outra coisa: os políticos são alguns dos maiores promotores de álcool nos Estados Unidos. Os políticos. No estado de Wisconsin, eles tiveram uma pequena discussão sobre se deveriam declarar cerveja ou leite como a bebida do estado. Eu estou falando de homens supostamente inteligentes, homens assim. Sabe o sinal que diz a cerveja que fez Milwaukee famoso? E meu primo fez uma canção que diz: a cerveja que fez Milwaukee famoso me tornou um derrotado. Um deputado estadual no Wisconsin afirmou que a cerveja era sua escolha porque os ânimos de adultos são excitados por causa da cerveja. Parece a fala de um porco. Ele também tinha que ser lembrado que a cerveja assassina dezenas de motoristas no Wisconsin todo ano. E também é a causa de muitos daqueles adultos que trabalham pesado a bater na esposa deles e abusar de seus filhos. Pelo que eu sei, senhor representante, o leite nunca foi citado como uma causa de lares desfeitos ou corpos machucados. Escuta aqui, maconha é a colheita que mais dá dinheiro em alguns estados. Alguns políticos engraçadinhos daqui a pouco vai nomear a maconha como se fosse a droga oficial do estado. Pode anotar o que eu estou falando aqui. Um doutor me disse outro dia, talvez a razão dos juízes pegarem leve com esses abusadores é porque muitos dos legisladores e dos juízes são bêbados também. Dessa aqui você não vai gostar. Infelizmente, não somente a televisão e os produtores de filmes promovem o álcool, e as cervejarias também promovem, os políticos promovem, mas até pregadores promovem o uso do álcool. Os padres católicos hoje estão tentando encontrar algum tipo de resposta, porque tantos deles são bêbados. Você está me escutando? Eles colocam a hóstia ali na língua do aplicante, bebem o copo de vinho. E em igreja após igreja, a maioria das igrejas dessa nação não falam nada do álcool. Se você fizesse uma pesquisa com os pregadores desse país, a maioria deles nunca falaram nada contra o álcool por detrás dos púlpitos. E eu menciono políticos, mas está chegando a um ponto que alguns poucos políticos estão começando a se levantar e falar mais do que alguns pregadores estão falando a respeito do mal que o álcool traz. Um grande evangelista missionário me disse outro dia, irmão Swagger, em um grande conclave pentecostal, milhares de pregadores estavam lá. Ele perguntou a todo pastor que se levantava e dizia, quando se levantava: somos contra o álcool de todas as formas. E ele disse: Jimmy Swagger, eu fiquei chocado com o número de pastores pentecostais que não se levantaram. Você está me ouvindo? Deus nos ajude. E eu quero fazer uma declaração: qualquer pregador do evangelho que não se levanta publicamente contra qualquer ou todo o uso de álcool, se levantar e falar contra isso,
está fazendo desserviço para o seu povo, seu Deus e o seu país. Pregadores, não importa o que te custe. Eu vou dizer outra vez: pregadores, não importa o que te custe, se levante diante da sua congregação e deixe eles saberem. Alerte o povo sobre as consequências terríveis do álcool. Não fique com medo, não dê meia volta, não tenha medo. E se você não tem um sentimento forte a respeito de ver a morte à sua volta como resultado da pior droga na América, tem algo de errado com você, e você tem que sair de trás do púlpito e orar até que o Espírito de Deus toque a sua alma. Você pode dizer: é difícil. Eu estou aqui pedindo ao Espírito Santo para me dar algo mais difícil. Agora, qual deve ser a posição do cristão em relação à bebida alcoólica? Eu quero fazer essa pergunta. Você diz: sou filho de Deus, sou cristão. Qual deve ser a sua posição? Qualquer cristão verdadeiro, na sociedade de hoje, que deseja ser um bom exemplo pela causa de Cristo, é alguém que eles chamam de careta. Simples assim. Se você não sabe o que é um careta, é alguém que não usa nem uma grama, que não bebe nem uma gota, que não bebe nem um pingo. Porque a Bíblia diz que o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. A Bíblia diz: ai daqueles que se levantam pela manhã para seguir a bebida forte e continuam bebendo até a noite o seu vinho. A Bíblia diz em Isaías 5:22: ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. A Bíblia diz em Isaías 28:1: ai da coroa de soberba, dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. A Bíblia também diz: mas também esses erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Eu não consigo entender quando um cristão vê a miséria e a dor, e como o álcool destrói lares, destrói vidas e corações e tudo mais, como você pode continuar bebendo vinho ou cerveja e tudo mais e se chamar de filho de Deus? Eu não consigo entender isso. Ouviu bem? Pode dizer: Jimmy Swaggart, você está pregando legalismo. Eu sou cristão, eu tenho liberdade. Você também tem que ter bom senso. Vocês, pais, têm que ser exemplos para os seus filhos. Diga a eles que não podem fumar maconha, eles não podem se envolver com nenhum tipo de droga, e você tem razão. Mas seu refrigerador está cheio de cerveja, cheio de vinho, está cheio de bebidas alcoólicas, você é um hipócrita, amigo. Você é um hipócrita. Você diz: Jimmy Swaggart, você deve ser uma daquelas pessoas que tem um conceito de raciocínio antiquado, porque todo mundo sabe que uma cerveja por dia, de acordo com alguns médicos, te deixa mais saudável. Sim, assim como existem malucos malucos, existem médicos malucos. Eu gosto da minha taça de vinho quando janto, é o que você diz.
Alguns de vocês estão chateados aqui. Só Deus sabe o que aconteceria quando o Espírito Santo começasse a mostrar a todos que dizem que são cristãos, que ensinam classe dominical, que são membros de igreja, e ainda assim você está envolvido em beber socialmente, mas sua muleta é que você não abusa. Escuta aqui, você tem que ser um exemplo no meio de uma geração pecaminosa, perversa e libertina. Você tinha que se levantar e valer por alguma coisa. Está me ouvindo? Eu não entendo alguém que leva o nome de Jesus na sociedade hoje e consegue apoiar algo como álcool, que se envolve, que bebe, está envolvido com isso de alguma forma. Eu nunca experimentei álcool. Ah, então você não sabe, né? Não, mudo, estúpido, eu nunca fui mordido por uma cascavel também não. Eu nunca experimentei vinho, nunca experimentei cerveja, nunca experimentei gin, nunca experimentei champanhe, nunca experimentei Jack Daniels. Na Flórida outro dia eles tinham uma placa de 6 pés falando assim: aqui vendemos Jack Daniels. O típico Jimmy Swagger é contra. Nunca provei. Porque eu não preciso de uma muleta. Eu não preciso de uma muleta psicológica. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que é excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e o poder do Todo-Poderoso Deus, a alegria é indizível e cheia de glória, e a metade ainda nem foi contada. A glória de Deus, o enchimento do Espírito é 1000 vezes mais gratificante e recompensador do que qualquer coisa que o Sr. Coors tem para oferecer, ou o Sr. Jack Daniels tem para oferecer, ou qualquer bebida alcoólica tem para oferecer. Vou tomar isso que o céu me dá. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Glória a Deus. Qualquer pessoa com bom senso sabe que aqueles que são chamados agora de abusadores, e na minha opinião, quando você sente o cheiro dele, você abusou dele. Sabe que os milhões e milhões de alcoólatras começaram bebendo socialmente. Eu estava em Honolulu no outro dia. Parei em um posto de gasolina no meio da cidade para comprar algo, eu esqueci. E o homem que era o balconista ali estava com uma garrafa de cerveja sentada na mesa. Eu nunca experimentei, mas eu senti o cheiro. A maioria dos porcos não beberiam aquilo. Fede. Eu acidentalmente derrubei com meu cotovelo. E eu vi aquilo cair e derramar daquela mesa onde estava, derramou no chão. E sabe de uma coisa? Se um cachorro morrer e o corpo dele estiver podre, vai ficar cheio de mosquito. Mas os mosquitos não vão em cima da cerveja. É isso que fez do Milwaukee algo famoso? Eu não sei quantas cervejas você precisa para fazer com que alguém fique bêbado. Eu não sei, nem tenho ideia. Mas é um fato científico que se leva 8 cervejas, ou 10, ou 20, ou o que for, vamos dizer 10 para te deixar bêbado.
É um fato científico que quando você bebe uma cerveja, você está 1/10 bêbado. Isso não é fala de um pregador, é depois de fazer uma pesquisa. Um copo vai afetar os seus reflexos e demora 2 horas para sair do seu corpo. Por isso é perigoso dirigir depois que você bebe uma vez. Incidentemente, se eles julgassem alguém que acabou de matar alguém bebendo, assim como eles julgam um assassino, poderíamos evitar que as pessoas dirigissem bêbadas. E qual o futuro do alcoólatra? Depois que eu disse aqui, pode ser meio estranho, mas eu não repreendo o alcoólatra ou bêbado, o mesmo tanto que eu repreenderia aqueles que promovem esse negócio podre por causa de dinheiro. Eu não tenho condenação alguma, pode soar estranho vindo de Jimmy Swaggart, mas eu não condeno o alcoólatra ou bêbado. Ele tem problemas suficientes, dor de cabeça suficiente, sofrimento, sem eu no pé dele. Olha, o que você está fazendo é pecado, mas eu não condeno você. Mas eu te digo o seguinte: se você estiver cansado da dor e do sofrimento e da dor de cabeça, eu lhe ofereço uma solução, e a solução é Jesus Cristo. Ele ainda pode quebrar as correntes e libertar os cativos. Quando um cristão bebe só um pouco, ele está votando a favor de todos os lares desfeitos, vidas distorcidas, sonhos torcidos por causa do álcool. Está declarando ser a favor de todo o inferno e o horror que o alcoolismo tem causado ao longo dos séculos. Cristão, quando você bebe uma vez, você diz que é a favor de tudo que o mundo quer, tudo que a carne quer e tudo que o diabo quer. Não, Senhor, nenhum cristão que queira servir o seu Senhor como deve beber nem um pouco. Deixa eu ler isso aqui, e eu quero dizer algo para você que você vai ficar chocado. Abacuque, capítulo 2, versículo 15, 16, 17. O grande profeta disse: ai daquele que dá de beber ao seu, que coloca o odre com ele em bebedas também, para que possas ver a sua nudez. Tu és cheio de vergonha para a glória, bebe tu também, e deixe eles o seu prepúcio ser descoberto. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Por causa da violência do Líbano te cobrirá despojo dos animais que fez com medo por causa do sangue dos homens, e para a violência da terra da cidade, todos que nele habitam. Talvez como nunca antes na história desta nação, uma família chamou tanta atenção de uma nação como a família do Kennedy chamou. Poderosa, forte, rica, famosa, muito inteligente. E ainda assim, a tragédia, que é como se fosse um drama, da antiga Grécia. Uma filha nasceu com problemas mentais graves. Joe Jr. morreu em um acidente de avião na Segunda Guerra Mundial. O horror dos assassinatos de Jack Kennedy e Bob Kennedy destaca-se como um terror absoluto sobre o passado americano. Logo após isso veio a tragédia de Chappaquiddick com o Ted Kennedy, e recentemente a morte prematura do jovem David Kennedy de uma overdose com drogas. Tudo isso não se enquadra na categoria de ser induzido com álcool, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando terminou a proibição, Franklin Roosevelt Delaney disse ao seu bom amigo Joe Kennedy, o pai, que isso aconteceria. Mais uma vez, a nação se tornaria molhada ao invés de seca.
E sob o pretexto de fins medicinais, Joe Kennedy preenchendo dezenas de armazéns com centenas de milhares de litros, talvez até milhões de litros de uísque escocês. Ele trouxe as indústrias Hag, indústria de uísque inglês. E no momento que a proibição foi removida, Joe Kennedy inundou os Estados Unidos da América com o melhor álcool produzido na Inglaterra. Por um longo tempo, a maioria dos frascos, a maioria das taças, a maioria das garrafas de uísque vendidas nessa nação, colocando milhões e milhões de dólares no bolso do Joe Kennedy, dinheiro que financiou as aspirações políticas do Jack e do Bob. Resumindo, dinheiro do uísque comprou a presidência para o Jack Kennedy. E o que esse dinheiro produziu? Milhões de lares inflamados com a violência, mágoa, dissipação, dor e morte. Milhões multiplicados a caminho da perdição. E olha o que Deus diz: ai daquele que dá de beber ao seu vizinho, que coloca o odre diante dele. E no versículo 17 do mesmo capítulo, Abacuque capítulo 2, ele disse: violência te cobrirá. Vou deixar você tirar suas próprias conclusões. Terminando, Abraham Lincoln entregou essas palavras em Springfield, Illinois, em 22 de fevereiro de 1842, e disse assim: querendo ou não, o mundo seria muito beneficiado por um banimento total, definitivo, de todas as bebidas intoxicantes, que para mim parece não ser uma questão em aberto. 3/4 da humanidade confessam a enfermidade com suas línguas, e eu acredito que todo o resto reconhece em seus corações. E o grande emancipador disse: volte-se agora para a revolução da temperança. Nela encontraremos todos os cativeiros quebrados, uma escravidão vil alforriada, um grande tirano desposto. Nela, mais de carência fornecida, mais doença curada, mais tristeza apaziguada. Por temperança, nenhum órfão vai morrer, nenhuma viúva vai chorar, ninguém vai ficar machucado se sentindo desamparado. Abraham Lincoln disse: se a grandeza relativa da revolução deve ser estimada pela grande quantidade de miséria humana que aliviar e a pequena quantidade que afligirem, então de fato essa será a maior que o mundo já viu. E quando a vitória for completa, quando não houver nem escravo nem bêbado na terra, quão orgulhoso o título dessa terra, que pode realmente dizer que é o berço de ambas as revoluções que terminaram com vitória. Quão nobelmente distinguido esse povo que foi plantado para amadurecer para a liberdade da área política da sua espécie. Eu passei na frente de um posto de gasolina na minha cidade. Abri a porta do carro e um jovem sentado na calçada ao lado da porta da estação me viu, se levantou. Eu não o conheci. Ele veio. Quando ele se apresentou, várias memórias vieram sobre a minha mente. E eu perguntei: como é que você está? Ele abaixou a cabeça e disse: não estou bem. E ele disse: um ex-presidiário nunca pode ter uma boa vida. Eu não consegui estudar, meu lar está destruído, e eu não sei o que fazer. Eu falei com ele
a respeito do Senhor. Enquanto ele ia embora, os ombros baixos, como se o peso do mundo estivesse sobre eles. E eu lembrei, só porque a minha mãe e o meu pai me disseram, na noite que o meu pai foi salvo, mudou a nossa vida totalmente. O pai desse homem e o meu pai estavam debaixo de uma convicção poderosa do Espírito Santo. Os dois estavam na igreja naquela noite, os dois homens de negócios, e os dois sentiram o poder do xerife principal do céu tocando suas almas. Os dois tremeram. E glória a Deus, graças a Deus, o meu pai se levantou e desceu aquele corredor e disse: Deus, estou voltando para casa. Aquilo mudou nossas vidas. O outro homem não veio. Ele foi o primeiro homem que encontrou meu pai quando o culto acabou e abraçou ele, chorou com ele, deixou marcas aqui na camisa do meu pai e disse: filho, estou feliz por você. Ele era dono de negócio, atrás de negócio, atrás de negócio, atrás de negócio. Depois daquilo começou a beber. Ele bebeu até acabar e perder todos os negócios, e bebeu até ficar um idiota. E ele morreu e eles o enterraram. E eu vi o filho dele indo embora. E o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse: se não fosse pela graça de Deus, aquele ali era o Jimmy Swaggart. Os caminhos de Deus são os únicos caminhos. Vamos voltar para a palavra de Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto falei essas palavras aqui hoje, eu peço que o Seu Espírito venha falar ao coração de cada alma que está aqui. E eu oro, Deus, que o Espírito Santo venha vencer aqui nessa noite, em meio a esse povo. Ó Deus, fale com esse cristão. Primeiramente, porque o julgamento precisa começar na casa de Deus. E se o julgamento começa na casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Eu oro para que o Senhor convença o cristão que a sua bebedeira está entristecendo o Espírito Santo de Deus com o seu consumo alcoólico e o terrível exemplo que ele dá. Estou pedindo que o Teu Espírito, Senhor, se mova sobre ele. Estou pedindo nessa noite por cada homem e mulher que está nesse lugar, e até mesmo o jovem que é preso pelo álcool, está levando a ele para uma morte prematura e fazendo da vida dele um inferno na terra. De alguma forma, em meio a nosso tropeço, esse discurso incoerente nessa noite, que eles venham vislumbrar o grande emancipador, Jesus Cristo, que pode quebrar a cadeia e a manilha. Estou pedindo, meu Deus, aqueles que desistiram e disseram não há esperança, que o Senhor mostre a esperança para eles. Eu oro pelo aquele adolescente, eu oro pelo homem, pela mulher que bebe socialmente, sem perceber que está colocando eles no caminho da ruína. Os ajude a viver só por Ti e se agarrar a Jesus de uma forma que tudo desse mundo vai perder o seu brilho. Eu oro em nome de Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados. Eu estou pedindo, a não ser que você tenha que sair, por favor, não se levante e vá embora. Eu preciso de milhares de cristãos agora orando. Preciso que você fale com Deus. Preciso que você peça agora. Preciso que você clame a Deus para ajudar nesse momento.
para se mover nesse lugar sobre essas pessoas aqui. Eu nunca preguei uma mensagem toda sobre álcool na minha vida inteira, mas o problema é tão sério que temos que levantar nossas vozes. Precisamos trazer a igreja de volta para o seu lugar de direito. O Filho de Deus tem que ser um exemplo, o pregador tem que falar contra isso. Quantos nesse auditório, nesse coliseu aqui hoje, dizem: Jimmy Swaggart, você está falando a verdade, eu preciso de ajuda, eu vou ser um pouco brusco, preciso de ajuda com álcool, eu posso te chamar de bêbado, posso te chamar de alcoólatra, mas não vou falar nada disso. Algum pode dizer: mas se eu levantar minha mão, o que os outros vão pensar? É melhor você parar de pensar no que os outros vão pensar e preocupar com o que Deus sabe, porque Ele é sua única esperança. Você precisa da ajuda dele desesperadamente. Alguns de vocês estão aqui dizendo: isso não me afeta, não é uma preocupação para mim. Afeta você e é uma preocupação para você sim. Quantos aqui hoje podem levantar a mão e dizer: preciso de oração, Ele falou comigo hoje. E eu sei que a Bíblia diz que o bêbado não vai herdar o reino do céu. Está acabando com a minha vida, Jimmy Swaggart. Eu preciso de ajuda e de oração. Seja sincero, levante sua mão. Quantos podem levantar a mão? Jovem, homem, mulher, não importa, ore por mim. Eu não sei quantos aqui estão assim, mas se você é essa pessoa, levante sua mão. Ali está uma mão, ali está uma mão, ali está outra e mais uma mão ali. Quantas mais? Ali é outra mão. Quantos mais? Aqui na arquibancada. Rapidamente, levante a mão. Obrigado, eu estou vendo. Deus te ama, continue levantando. Muito obrigado pela sua honestidade. Tem que ser um homem e uma mulher para admitir, mas Deus vai te ajudar. Continue levantando a mão. Até lá atrás, continue levantando. Deixa Deus ver sua mão. Deus ama você. Não há condenação em Cristo. Levante sua mão rapidamente, aqui na esquerda. Levante a mão. Deus está te vendo, Ele te ama. Ele ama você, não importa quem você é. Muito bem, me escute agora. Graças a Deus pelos que tiveram coragem de dizer que precisam de ajuda. E só Deus pode te ajudar. Quantos cristãos agora, você foi salvo, você sabe que você está salvo, mas o Espírito de Deus está falando com você, e não importa se você sente alguma coisa ou não errado. Você bebe socialmente, e o Espírito de Deus fala ao seu coração. Eu não quero dizer dessa maneira, porque alguns podem dizer: se ele falar para mim, eu vou desistir. Ele já falou com você pela palavra. Jimmy Swaggart, eu sou cristão, mas eu quero fazer um voto com Deus e com os meus irmãos aqui nessa noite. Pela ajuda e pela graça de Deus, nunca mais vou beber. Quantos podem levantar a mão rapidamente? Deixa eu ver. Estou vendo sua mão, continue levantando aqui nas arquibancadas. Levante bem alto. Nunca mais vou tocar uma só gota, pela graça e com a ajuda de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Todos se levantem de pé, por favor, nesse momento. Eu quero pedir nessa noite, todos vocês que levantaram as mãos, não importa quem você é, pecador ou santo, se você levantou sua mão, aqui na frente, lá atrás, dos lados, aonde for, eu quero que você se levante e venha até aqui, porque eu quero que você se levante e venha, dizendo: Deus, vou te seguir agora, preciso de Jesus. Se você é um cristão que precisa de ajuda com seus problemas, ou um pecador que precisa de salvação, venha, enquanto eles cantam agora, venha. Away from God. Now I'm coming home. The paths of sin too long I've tried. Keep praying, Christians, keep praying. Keep calling on God. I have great confidence in your prayers. Believe God right now. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home.
husband. Son, bring your sister. Parents, bring your children. Children, bring your parents. You need Jesus. Sing it again. I've wasted so many precious. Eu quero que você olhe rapidamente para o irmão Suega. Eu estou maravilhado com o número de jovens que eu vejo aqui, com o resto do pessoal, porque jovens, escutem aqui. Ainda que seu problema possa ser outra coisa, ainda assim respeitando o que eu preguei, eu tentei pregar aqui hoje, o álcool está se tornando um grande problema em meio a adolescentes, com os mais jovens, com todos os adolescentes. E eu agradeço a Deus pelos jovens, pelos garotos, pelas garotas que vieram até aqui. Daqui a 15 anos, 10, 1000 anos, você vai olhar para essa noite aqui e dizer: foi a noite quando comecei no caminho do Calvário e Jesus mudou a minha vida. Existem outros de vocês aqui que você seguiu essa rota, mas o álcool quis te destruir. Escute aqui, Jesus Cristo não condena você. Ele disse: eu não vim para condenar. Você que me assiste pela televisão, muitos de vocês precisam de ajuda e você já teve problema demais com isso. Conserte seu relacionamento com Deus e Ele pode te libertar. Pois quem o Filho libertar verdadeiramente é livre. Glória. Jesus é a sua resposta. Nessa noite eu quero te pedir, não para fazer parte de uma religião, ou fazer um voto ou uma promessa que você nunca vai ser capaz de manter. Não vou te pedir para levantar sua mão e dizer: nunca mais vou beber. Isso não vale nada, você já tentou isso antes. O que eu estou para te dizer funciona se você fizer isso. Se você está aqui nessa noite dizendo: eu quero ajuda nesse instante, mas eu quero continuar a fazer tudo que eu estava fazendo, você não vai receber a ajuda aqui. Mas se você disser: Jesus, posso até perder o trabalho, posso até perder minha família, pode custar tudo que eu tenho, mas eu vou continuar te seguindo, segurando na sua mão. Não estou te falando que vai ser fácil, não estou te falando que vai ser de uma hora para outra, mas vai ser assim. Ele não é uma esperança, Ele é a única esperança. Só isso. Não existe outro. Você pode dizer: mas vai ser em estágios? Não, instantaneamente. Ele quebra a prisão e quebra os grilhões. Glória. Veja bem, você não precisa de uma teoria ou de um credo, ou de um dogma, ou uma doutrina. Você precisa de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor.
Você pela televisão, faça o mesmo, por favor. Vou fazer a oração do arrependimento e eu quero que você entregue seu coração para Ele. Entregue tudo que você tem, venha até Ele. E nessa noite Ele te diz: siga-me. Quero que você siga-o. Vamos orar. Repita comigo e creia de todo o coração: querido Deus do céu, eu me arrependo dos meus pecados, da prisão, das trevas. Eu preciso ser mudado. Eu quero sair daqui uma pessoa diferente. E me disseram que o Senhor pode fazer a diferença. Eu não consigo vencer sozinho, Deus. Estou perdido. Não conheço o caminho. Preciso da sua ajuda. Se eu não encontrá-lo, estou perdido. E eu vou para o inferno. Tu eres minha última esperança. Estou pedindo agora. Se o Senhor me receber, eu te entrego minha vida. Lava-me com teu sangue precioso. Limpa-me de toda a injustiça. De acordo com sua palavra, Romanos capítulo 10, com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e Ele vive. E agora o mesmo poder que ressuscitou Ele dentre os mortos me liberta. E eu aceito a Jesus como meu libertador, meu redentor, meu mestre e meu salvador. E agora estou lavado, estou limpo, eu estou salvo. Glória, aleluia.